Método, com Carlos Andreasa. Sextou pro Carlos Andreasa. Boa tarde para você na varanda do apartamento. Tá no Rio, é isso? Não. Boa tarde para você, Andreasa. Não, tô no Rio, tô na casa de um amigo, tá tudo certo, o visual é diferente, mas o Carlos Andreasa, dizem, é o mesmo. É o mesmo. O Andreasa, você sabe que as discussões importantes na política brasileira, elas parecem eu tentando começar o meu regime, a minha dieta. Depois do carnaval eu começo. Não, deixa para segunda-feira. Esse ano é ano de eleição, né, gente? Deixa para depois das eleições. Quer dizer, então, que as discussões do Renda Cidadã e, ao que tudo indica, das reformas econômicas importantes vão ficar para depois das eleições, Andreasa? Coutinho, bem francamente falando, como sempre, esqueça a reforma. Em 2020, certamente, não há campo para reforma. Será uma grande surpresa se, diante desse ano perdido, e claro, para isso com a contribuição também da pandemia, se faltando poucos dias para o final do ano, alguma agenda reformista para valer prospere. Inclusive porque nós estamos falando de que textos, de que projetos, onde é que está a reforma administrativa do governo? Só mandou uma fatia, uma pequena parte, modesta parte, uma carta de intenções, na verdade. E a reforma tributária? Qual é a do governo? Até agora não apresentou também, apresentou uma fatia muito modesta, né? A reforma tributária pretendida pelo governo, a reforma tributária da pouca criatividade liberal de Paulo Guedes, quando o bicho pega, é aumentar a arrecadação do Estado, portanto, dar um jeito de encaixar a nova CPMF. Essa é a reforma tributária. O projeto que há, o mais sério, o mais adiantado, é aquele PEC 45, se eu não me engano, de toda maneira, o projeto de reforma tributária da Câmara, né? E que mesmo assim, com muitas dificuldades de avançar, imaginar que se vá fazer o que não se fez no ano todo, com a pandemia ainda entre nós, depois da eleição, espremido pelo final de ano, o próprio calendário parlamentar, né, não vai acontecer. O que tem uma armadilha armada é o caso do Renda Cidadã, né? O auxílio emergencial. Também essa discussão é empurrada para depois da eleição. Mas aí você tem uma demanda estabelecida. Você tem o auxílio emergencial, que acaba no final do ano. Se falou na possibilidade de estender o auxílio emergencial para 2021, no novo orçamento de guerra. O governo rejeitou essa hipótese, seria mesmo uma operação muito difícil, mas nós estamos falando de um programa muito importante, revolucionário, o auxílio emergencial, que salvou vidas, evitou um colapso social no Brasil, que acaba em dezembro. E há o projeto de perenização desse auxílio emergencial por meio do Renda Brasil, Renda Cidadã, chame como quiser. Algo terá de ser feito nesse pequeno período, depois da eleição, antes da eleição, não sei quando, mas o fato é que esse programa terá de vir. Esses milhões de pessoas assistidas pelo auxílio emergencial não poderão, de repente, ficar desassistidas. Seria o caos, se assim fosse. Então, a minha grande preocupação é que nós estamos empurrando para uma faixa muito pequena de tempo decisões muito importantes como essa, o futuro do auxílio emergencial, a perenização do auxílio emergencial em renda cidadã. O que isso quer dizer? Né? A chance de que daí venha um puxadinho, uma dessas propostas esdrúxulas que driblem o teto, que proponham mesmo uma flexibilização pouco cuidada do teto de gasto, simplesmente para encaixar o Renda Cidadã e resolver um problema, é muito grande. Seria muito, já falei isso aqui, seria muito correto da parte do governo que, diante do impasse, aliás, o impasse em que o governo investe, né, a meu ver, essa quantidade de balão de ensaio sobre possibilidades de financiar o Renda Cidadã, isso é um investimento numa espécie de criação de impasse para que lá na frente o Congresso, acuado, mais uma vez, se veja obrigado a propor uma solução, formular e viabilizar novamente um caminho para a política pública, no caso, para o Renda Cidadã. Um impasse que jogaria o ônus dessa solução, provavelmente puxadinho, no colo do Congresso, a glória decorrente daí, como sempre, indo para os colos do governo federal. Acho que a gente vai ter um final de ano muito truncado, com esse impasse se arrastando até a data limite e o governo operando mesmo, transferindo responsabilidade para o parlamento, para que o parlamento resolva o problema mais uma vez e o governo, o presidente Jair Bolsonaro, em seu projeto de reeleição,
colha os louros dessa glória. Eu acho que esse é o caminho. Agora esqueçam reforma, não tem reforma. Que reforma? Tem a PEC emergencial, vamos tentar tratar desses gatilhos, as desvinculações, unir o Pacto Federativo com a PEC emergencial. Agora, nessa altura do campeonato, o pessoal está otimista, Rodrigo Maia, aliança com o Paulo Guedes, estão se amando agora, mas tem pouco tempo para esse amor. 2020, infelizmente, parece também, em matéria de reforma, um ano perdido. Lembrando, né, que o segundo turno marcado para 29 de novembro. Ou seja, acabou o segundo turno, é dezembro, férias, e aí recesso, e acabou tudo. E ainda em cima disso, André, só complementando, como a gente costuma dizer, no Brasil, todo ano é ano de eleição ou ano de campanha prévia. Exato. Né? Aquele esquenta. Então é tudo muito complicado, né? Se for esperar muito sempre. Difícil. Muito difícil. E a gente tem uma pandemia entre nós, né? A convenção social mudou. A reforma de que o Brasil precisa mesmo, inclusive em função da pandemia, é a reforma administrativa, diminuir os gastos do Estado com o próprio Estado, mas não mexendo nos que ganham pouco, não mexendo nos que estão na ponta, no professor, não. Essa é a reforma administrativa que se desenha. Aquela de que o Brasil precisa, mexe por cima, mas ninguém quer. Se ninguém quer e tem uma conta a ser paga, podemos ter certeza de que vem mais tributo aí para a população e uma tentativa de driblar o teto, de flexibilizar o teto. Questão de tempo, vamos ver como.